Você já se sentiu tão desesperado que aceitaria qualquer trabalho para sobreviver? Eu achei que conhecia o limite da minha coragem até o dia em que me tornei motorista do homem mais temido da nossa cidade. O que descobri no banco traseiro do meu carro não foi apenas um segredo, foi uma lição sobre força, vulnerabilidade e como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Esta é minha história. Meu nome é Juliana, tenho 32 anos e até alguns meses atrás eu tinha uma vida completamente diferente. Trabalhava como secretária em um escritório pequeno no centro da cidade, ganhava o suficiente para viver sozinha no meu apartamento de um quarto e acreditava que minha maior preocupação era decidir o que assistir na Netflix no final do dia. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que nossa zona de conforto é mais frágil do que imaginamos. Em março, a empresa onde eu trabalhava há 6 anos fechou as portas de uma semana para outra. O dono havia fugido com o dinheiro dos investidores, deixando 15 funcionários sem emprego e sem os 2 meses de salário atrasado que nos devia. De repente, me vi com uma conta bancária praticamente vazia, contas para pagar e um mercado de trabalho que parecia ter se fechado para mim. Enviei mais de 50 currículos, fiz dezenas de entrevistas, mas sempre escutava a mesma resposta. Você não tem o perfil que estamos procurando, ou vamos entrar em contato. Nunca entravam. As economias se esgotaram rapidamente. Primeiro, cancelei a academia. Depois, passei a comprar apenas o essencial no supermercado. Em maio, tive que pedir dinheiro emprestado para minha irmã mais nova para pagar o aluguel. A humilhação de ter 32 anos e precisar da ajuda de alguém 5 anos mais nova que eu foi devastadora. Foi quando vi o anúncio no jornal: procura-se motorista particular, horário flexível, pagamento acima da média, discrição absoluta exigida. O salário oferecido era 3 vezes mais do que eu ganhava como secretária. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu estava desesperada. Liguei para o número e uma voz masculina, séria e direta, marcou uma entrevista para o dia seguinte. Não me deu muitos detalhes, apenas um endereço no bairro mais nobre da cidade e orientações para chegar pontualmente às 10 da manhã. Passei a noite inteira sem dormir, imaginando quem seria meu possível patrão. O endereço ficava numa área onde apenas os mais ricos da cidade moravam, então eu sabia que se tratava de alguém com muito dinheiro. Mas por que alguém com tanto poder precisaria anunciar no jornal para encontrar um motorista? Na manhã seguinte, me arrumei com o melhor conjunto que tinha, uma calça social preta e uma blusa branca que já havia sido elegante alguns anos atrás. Cheguei ao endereço indicado e me deparei com um portão imponente que protegia uma mansão que parecia saída de um filme. O homem que me recebeu era diferente de tudo o que eu esperava. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, olhos escuros que pareciam enxergar através da alma e uma presença que impunha respeito e, confesso, um pouco de medo. Vestia um terno impecável e falava de forma pausada, como se pesasse cada palavra antes de pronunciá-la. "Você é a Juliana?" perguntou, mesmo já sabendo a resposta. "Sou Jorge Vasconcelos. Preciso de alguém que entenda que discrição não é apenas um requisito, é uma questão de sobrevivência neste trabalho." Aquele nome me causou um arrepio. Jorge Vasconcelos era conhecido na cidade inteira. Empresário poderoso, dono de várias empresas, mas cercado por rumores sombrios. Diziam que nada acontecia na cidade sem a aprovação dele, que políticos o consultavam antes de tomar decisões importantes e que cruzar seu caminho poderia ter consequências graves. Mas naquele momento, olhando para minha conta bancária no vermelho e pensando no aluguel do mês seguinte, o medo foi superado pelo desespero. Aceitei o trabalho na mesma hora, mas desde o primeiro dia soube que havia entrado em um mundo completamente diferente do meu. Jorge me explicou que eu seria responsável por levá-lo a compromissos diversos, sempre em horários que ele definiria, e que jamais deveria fazer perguntas sobre onde íamos ou com quem ele se encontrava. "Você dirige, eu cuido dos meus negócios. Simples assim.
disse ele, me entregando as chaves de uma BMW preta com vidros totalmente escuros. E, Juliana, quando eu digo que discrição é fundamental, não estou brincando. O que você vir, ouvir ou presenciar aqui não existe fora deste carro, compreendeu? Os primeiros dias foram tensos. Eu dirigia em silêncio absoluto enquanto Jorge fazia ligações no banco traseiro. As conversas eram sempre vagas, cheias de códigos que eu não entendia. O problema da Zona Norte foi resolvido. A reunião de quinta foi adiada indefinidamente. Ele decidiu colaborar após nossa conversa. Frases que pareciam inofensivas, mas carregavam um peso que eu podia sentir no ar. Gradualmente, comecei a perceber um padrão nos lugares que visitávamos. Sempre eram escritórios discretos, casas em bairros afastados ou encontros em estacionamentos vazios. Jorge descia do carro, ficava entre 15 minutos e 1 hora conversando com pessoas que eu nunca via claramente, e voltava sempre com a mesma expressão séria. O que mais me perturbava não eram os lugares estranhos ou as conversas misteriosas. Era a solidão que eu sentia emanando dele. Durante as viagens, quando não estava falando ao telefone, Jorge ficava em silêncio, olhando pela janela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Parecia carregado por um peso invisível, como se carregasse um mundo nas costas. Após 2 semanas trabalhando para ele, comecei a questionar se o dinheiro compensava a sensação constante de que estava envolvida em algo perigoso. Minha irmã notou minha mudança de humor e perguntou sobre o novo emprego. Eu menti, disse que estava trabalhando para um empresário normal, mas ela não pareceu convencida. Juliana, você está diferente, mais tensa, mais distante. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntou ela durante um jantar no meu apartamento. Como eu poderia explicar que passava os dias dirigindo para encontros secretos com um homem que toda a cidade temia? Como contar que às vezes eu sentia que estava sendo observada, que carros pareciam me seguir quando voltava para casa? A gota d'água veio numa quinta-feira chuvosa. Jorge recebeu uma ligação que o deixou visivelmente alterado. Foi a primeira vez que o vi perder a compostura. Dirija para o porto, disse ele, com uma voz que eu nunca havia ouvido antes. E Juliana, não importa o que aconteça hoje, você não viu nada, entendeu? Meu coração disparou. O porto era conhecido por ser um lugar perigoso, especialmente à noite. Conforme nos aproximávamos, a chuva aumentava e a paisagem ficava cada vez mais desolada. Jorge estava no banco traseiro, fazendo ligação atrás de ligação, sua voz cada vez mais tensa. Isso não vai ficar assim, ouvi ele dizer. Ele vai pagar pelo que fez com minha família. Ninguém toca na minha filha e sai impune. Estacionei onde ele indicou, numa área deserta próxima aos armazéns. Jorge desceu do carro e caminhou em direção a um grupo de homens que esperava sobre um viaduto. Eu fiquei sozinha no carro, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que os vizinhos poderiam ouvir. Foi quando vi uma van se aproximando rapidamente. Homens armados desceram e correram na direção onde Jorge estava. Eu ouvi gritos, barulho de luta e depois... silêncio. Naquele momento percebi que não era apenas uma motorista. Era testemunha de algo que poderia custar minha vida. Minhas mãos tremiam no volante enquanto eu considerava fugir, abandonar o carro e correr para casa. Mas algo me impediu. Talvez fosse lealdade, talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse a percepção de que Jorge, por mais temido que fosse, estava em perigo real. Depois de 20 minutos que pareceram horas, vi uma figura solitária caminhando de volta ao carro. Era Jorge, mas ele estava diferente. Suas roupas estavam molhadas pela chuva, havia uma mancha escura na camisa que parecia sangue, e seus olhos carregavam uma tristeza profunda que eu nunca havia visto antes. Ele entrou no carro em silêncio, e foi só depois de alguns minutos que disse: "Leve-me para casa, Juliana. E obrigado por ter ficado." Durante o trajeto de volta, algo mudou entre nós. O silêncio não era mais tenso, mas pesado, de uma forma diferente. Eu sentia que havia cruzado uma linha invisível que agora eu conhecia um lado dele que poucas pessoas haviam visto antes. Quando chegamos na mansão, Jorge não desceu imediatamente. Ficou alguns minutos em silêncio
e então disse: Juliana, eu sei que você tem medo. Eu entendo se quiser sair. Posso arranjar outro trabalho para você numa empresa segura, com um salário decente. Você não precisa continuar aqui. Essa oferta era tentadora. Poderia voltar para uma vida normal, sem o estresse constante, sem o medo de estar envolvida em situações perigosas, mas algo dentro de mim resistia à ideia de abandoná-lo. Havia uma vulnerabilidade nele que me tocava profundamente, uma solidão que eu reconhecia porque também sentia. Eu fico, respondi, surpreendendo a mim mesma. Mas eu preciso entender uma coisa. Quem é realmente Jorge? A pergunta que fiz mudou tudo entre nós. Jorge me olhou pelo espelho retrovisor e pela primeira vez vi surpresa em seus olhos escuros. Não era comum alguém questioná-lo diretamente, e eu mesma me surpreendi com minha coragem. Quem eu sou? Ele repetiu, como se estivesse considerando a pergunta pela primeira vez em anos. Isso é uma conversa longa, Juliana, e talvez você não goste das respostas. Eu já vi o suficiente para saber que sua vida não é comum, respondi. Se vou continuar trabalhando para você, preciso entender em que estou me metendo. Ele saiu do carro, mas antes de fechar a porta disse: Amanhã, após os compromissos, te convido para jantar. Não em um restaurante, aqui em casa. Aí conversamos. Passei a noite inteira pensando naquele convite. Em 6 meses de trabalho, nossa relação havia sido estritamente profissional. Ele pagava bem e era educado, mas mantinha uma distância respeitosa. O convite para jantar era um território completamente novo. No dia seguinte, o trabalho transcorreu normalmente. Visitamos 3 escritórios diferentes, onde Jorge teve reuniões breves. Mas eu notei que ele estava mais introspectivo que o normal, como se estivesse preparando o que diria durante nossa conversa. Quando voltamos para a mansão no final da tarde, ele me disse: Juliana, se você quiser ir em casa se trocar, pode voltar às 8. Ou, se preferir, pode ficar à vontade assim mesmo. Este não é um jantar formal. Decidi ir em casa trocar de roupa. Escolhi um vestido simples, azul escuro, que me fazia sentir confiante, mas não excessivamente arrumada. Quando voltei à mansão, um funcionário me conduziu não para a sala principal, mas para uma varanda fechada nos fundos da casa, onde uma mesa pequena estava posta para 2 pessoas. Jorge estava diferente. Havia trocado o terno formal por uma camisa social sem gravata e calças casuais. Parecia mais jovem, mais humano. Pela primeira vez, consegui vê-lo não como um empresário temido, mas como um homem de 50 e poucos anos que carregava histórias profundas. Obrigado por aceitar o convite, disse ele, servindo vinho em minha taça. Faz muito tempo que não tenho uma conversa real com alguém. Durante a entrada, uma salada caprese preparada pelo chefe particular, conversamos sobre coisas banais. Minha formação, minha família, meus planos antes de tudo mudar com o desemprego. Ele me ouviu com atenção genuína, fazendo perguntas que demonstravam interesse real em conhecer minha história. Foi durante o prato principal que a conversa tomou uma direção mais profunda. Você me perguntou quem eu sou, começou ele, cortando o salmão lentamente. A resposta simples é que sou um homem que fez escolhas difíceis para proteger as pessoas que ama. A resposta complexa? Bem, essa é uma história longa. Ele me contou sobre sua juventude, quando morava na periferia da cidade com os pais e uma irmã mais nova. O pai trabalhava na construção civil, a mãe era faxineira. Era uma família honesta, trabalhadora, mas que vivia sempre no limite financeiro. Quando eu tinha 18 anos, minha irmã ficou muito doente. Leucemia. O tratamento custava uma fortuna que não tínhamos. Meus pais venderam tudo o que podiam, se endividaram, mas não era suficiente. Eu via minha irmã de 15 anos definhando e me sentia completamente impotente. Sua voz se tornou mais baixa, carregada de emoção. Foi quando conheci pessoas que ofereceram uma solução rápida para os nossos problemas financeiros. Não eram pessoas boas, Juliana, mas elas tinham o dinheiro que eu precisava para salvar minha irmã. Ele pausou olhando para o vinho na taça. Comecei fazendo pequenos serviços, entregando envelopes, levando recados,
transportando coisas sem fazer perguntas. O dinheiro era bom, muito bom. Consegui pagar o tratamento da minha irmã, tirar meus pais das dívidas, dar uma vida melhor para minha família. E sua irmã? Perguntei. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Ela se curou. Hoje é médica, casada, tem 2 filhos. Ela não sabe como eu consegui o dinheiro para salvá-la. Acredita que ganhei na loteria. Continuou me contando como foi subindo na hierarquia daquele mundo sombrio. Sua inteligência e habilidade para negociar o destacaram. Em poucos anos, não era mais apenas um funcionário, mas alguém que tomava decisões importantes. Quando percebi, eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava temer. Tinha poder, dinheiro, influência, mas também tinha inimigos, responsabilidades e um código de conduta que não permitia a volta. Você já pensou em sair? Perguntei. Todos os dias, respondeu sem hesitar. Mas quando você está nesse mundo, Juliana, não existe aposentadoria. Você tem informações demais, conhece segredos demais. E além disso, existe um aspecto que talvez você não compreenda. Ele se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para o jardim iluminado. Voltou para a mesa e me olhou diretamente. Você viu o que aconteceu no porto na semana passada? Aqueles homens haviam sequestrado a filha de um amigo meu. Um homem bom, que se recusou a participar de um esquema de corrupção. A polícia não podia ajudar, porque metade dos policiais estava envolvida no esquema. Então, me chamaram. O que aconteceu com a menina? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Ela está em casa, segura, traumatizada, mas viva. Os homens que a sequestraram... Ele pausou. Digamos que não vão incomodar mais ninguém. Naquele momento, compreendi a complexidade do homem que estava diante de mim. Não era um vilão simples dos filmes, nem um herói romântico dos livros. Era um ser humano que havia feito escolhas moralmente ambíguas para proteger pessoas que amava, e agora vivia com as consequências dessas escolhas. Por que está me contando tudo isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse lutando consigo mesmo. Porque há 6 meses, você é a única pessoa em minha vida que me trata como um ser humano normal. Não com medo, não com interesse próprio, não tentando me impressionar ou manipular. Você me trata com... humanidade. Senti meu coração acelerar. Havia algo na forma como ele disse aquilo que tocou uma parte muito profunda de mim. Jorge, eu entendo se isso muda as coisas entre nós. Entendo se você não quer mais trabalhar para mim. Posso arranjar? Não, interrompi. Não muda nada. Apenas me ajuda a entender melhor o homem que eu vejo todos os dias carregando o peso do mundo nas costas. Naquela noite, algo fundamental mudou entre nós. Não era mais apenas um relacionamento profissional. Tinha se tornado uma conexão humana genuína, baseada em compreensão mútua e, ouso dizer, cuidado genuíno um pelo outro. 3 semanas após nosso jantar, eu pensava que havia compreendido completamente quem era Jorge Vasconcelos. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos mostrar que nunca conhecemos verdadeiramente alguém até passarmos por momentos extremos juntos. Era uma terça-feira quando tudo mudou. Jorge recebeu uma ligação durante uma de nossas viagens rotineiras que o deixou visivelmente abalado. Sua expressão endureceu de uma forma que eu nunca havia visto antes, e suas mãos, normalmente controladas, tremeram ligeiramente ao desligar o telefone. Juliana, mude de direção. Vamos para o Hospital São Lucas, disse ele com uma voz que misturava urgência e desespero. Durante o trajeto, ele fez várias ligações, todas em tom baixo e tenso. Consegui captar fragmentos. Como isso foi possível? Quem estava responsável pela segurança? Eu quero nomes, todos os nomes. Quando chegamos ao hospital, Jorge saiu do carro apressadamente, mas antes de entrar se virou para mim. Juliana, eu preciso que você entre comigo. Não posso explicar agora, mas preciso de alguém em quem confio ao meu lado. Aquelas palavras, alguém em quem confio, me atingiram como um raio.
Em meio à sua angústia, ele havia escolhido me ter por perto. Seguimos pelos corredores do hospital até a ala de terapia intensiva, onde um grupo de homens de ternos aguardava. Como ela está? Foi a primeira pergunta de Jorge. Estável, mas ainda não acordou. Os médicos dizem que as próximas 24 horas são críticas, respondeu um dos homens. Foi quando entendi. Alguém muito importante para Jorge estava internado e, pela forma como todos se comportavam, não havia sido um acidente. Jorge se dirigiu ao quarto e eu o acompanhei. Deitada na cama, conectada a diversos aparelhos, estava uma mulher jovem, de aproximadamente 25 anos. Mesmo inconsciente e com o rosto machucado, era possível ver que era bonita. Mais importante que isso, era possível ver a semelhança física com Jorge. Minha filha, ele disse baixinho, como se lendo meus pensamentos. Isabela. Meu coração se apertou. Durante todos esses meses, Jorge nunca havia mencionado ter uma filha. Agora eu entendia por que ele carregava tanto peso nas costas. Ele não estava apenas protegendo negócios ou territórios, estava protegendo a pessoa mais importante de sua vida. O que aconteceu? Perguntei suavemente. Jorge se aproximou da cama e segurou a mão da filha com uma delicadeza que contrastava completamente com a imagem de homem inflexível que o mundo conhecia. Ela é psicóloga, trabalha em uma clínica na Zona Sul. Ontem à noite, quando saía do trabalho, foi atacada por 3 homens. Espancaram ela e deixaram um recado. Ele pausou, sua mandíbula se contraindo de raiva. O recado era para mim. Alguns dos meus competidores decidiram que a melhor forma de me atingir era através dela. Naquele momento, compreendi a magnitude da situação. Não era apenas um ataque, era uma declaração de guerra. E Isabela havia se tornado um peão em um jogo que nem sabia que existia. Ela sabe sobre seu trabalho? Perguntei suavemente. Não. Para ela, eu sou apenas um empresário bem-sucedido. Sempre mantive minha vida pessoal completamente separada do resto. Ou, pelo menos, tentei. Sua voz se quebrou ligeiramente. Aparentemente, não consegui protegê-la como deveria. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando os monitores que registravam os sinais vitais de Isabela. Foi quando a ouvi Jorge murmurando algo que mudou completamente minha percepção sobre ele. Desculpa, minha menina. Desculpa por ter me tornado o tipo de homem que colocou você em perigo. Desculpa por todas as escolhas que fiz pensando que estava protegendo nossa família, mas que acabaram te machucando. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto daquele homem que toda a cidade temia. Naquele momento, ele não era o poderoso Jorge Vasconcelos. Era apenas um pai desesperado que se culpava pelo sofrimento da filha. Instintivamente, coloquei minha mão em seu ombro. Ele se virou para mim e vi em seus olhos uma vulnerabilidade tão profunda que me fez compreender algo fundamental. Por trás de toda sua força, Jorge era um homem profundamente solitário que carregava culpas imensas. Ela vai ficar bem, disse eu, sem saber se acreditava nisso, mas sabendo que ele precisava ouvir. Juliana, eu preciso sair por alguns dias para resolver isso. Não posso deixar que quem fez isso com ela pense que pode sair impune. Mas preciso de alguém aqui, alguém em quem confio para cuidar dela quando acordar. Claro, respondi sem hesitar. Eu fico. Não entende. Isso significa que você vai ficar no centro de uma guerra. Pessoas perigosas vão tentar chegar até ela e, por extensão, até você. Não posso pedir isso de você. Olhei para Isabela, inconsciente na cama, e depois para Jorge, com seus olhos cheios de desespero e gratidão. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Naquela noite, enquanto Jorge saía para resolver a situação, eu permaneci no hospital. Uma enfermeira trouxe uma poltrona confortável e eu me instalei ao lado da cama de Isabela. Foi durante as primeiras horas da madrugada que ela começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, confusos, procurando entender onde estava. Quando me viu, sua primeira reação foi de medo. Quem é você? Onde está meu pai? Perguntou com voz fraca. Meu nome é Juliana. Sou uma amiga do seu pai. Ele teve que sair, mas vai voltar logo. Você está segura. Isabela tentou se sentar, mas a dor a impediu. O que aconteceu comigo?
Eu lembro de estar saindo do trabalho e então... Vi um momento exato em que as memórias voltaram. Seus olhos se encheram de terror e ela começou a tremer. Segurei sua mão e falei com a voz mais calma que consegui. Você está segura agora. Seu pai está cuidando de tudo. Ninguém vai machucá-la novamente. Meu pai? Repetiu confusa. Ele é empresário. Ele não pode cuidar de algo assim. Isso é trabalho para a polícia. Naquele momento, percebi que Isabela realmente não sabia nada sobre a verdadeira vida de Jorge. Para ela, o pai era apenas um empresário bem-sucedido. Não fazia ideia do poder que ele realmente tinha. Isabela, disse eu cuidadosamente, existem coisas sobre seu pai que você não sabe. Coisas que ele manteve em segredo para protegê-la. Mas agora, talvez seja a hora de você entender quem ele realmente é. Foi assim que passei a madrugada conversando com Isabela, preparando-a gradualmente para descobrir a verdade sobre Jorge Vasconcelos. E enquanto falava, eu mesma fui entendendo algo que estava crescendo dentro de mim há meses. Meus sentimentos por Jorge haviam evoluído muito além de respeito profissional ou gratidão. Eu estava apaixonada por um homem cujo mundo era perigoso, complexo e moralmente ambíguo. E agora, cuidando da filha dele, entendi que não havia volta. Estava completamente envolvida na vida dele, pro bem ou pro mal. Jorge voltou 3 dias depois e a transformação nele era visível. Havia uma leveza em seus ombros que não existia antes, como se um peso imenso tivesse sido removido. Quando entrou no quarto do hospital e viu Isabela acordada, conversando comigo, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Pai!" Isabela exclamou, e pela primeira vez desde que a conheci, ela não demonstrou medo ao ver o estado emocional dele. Durante esses 3 dias no hospital, Isabela e eu havíamos conversado muito. Gradualmente, com muito cuidado, eu havia contado a ela sobre a verdadeira natureza do trabalho de Jorge. Sua reação inicial foi de choque e negação, mas aos poucos ela começou a conectar pontos que nunca havia conseguido explicar antes. "Por que você nunca me contou?" perguntou ela a Jorge, segurando a mão dele. "Porque queria que você tivesse uma vida normal, limpa. Queria que você pudesse ser psicóloga, ajudar pessoas, ter uma carreira respeitável sem carregar o peso das minhas escolhas", respondeu ele. "Mas pai, eu sempre soube que havia algo diferente. A forma como as pessoas te tratavam, o dinheiro que aparecia sem explicação, os amigos estranhos que vinham em casa." Isabela pausou. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era comum. Foi quando ela se virou para mim. "Juliana me explicou tudo. Como você começou para me salvar quando eu estava doente, como foi sendo puxado para esse mundo, como usa seu poder para ajudar pessoas que não têm para onde ir." Jorge me olhou com surpresa. "O que exatamente você contou para ela?" "A verdade", respondi. "Que você é um homem que fez escolhas difíceis por amor e que, apesar de viver em um mundo sombrio, seu coração permaneceu íntegro." Isabela continuou. "Pai, eu entendo agora por que você manteve segredo, mas também entendo que você não é um vilão. Você é um homem que encontrou uma forma não convencional de proteger quem ama e ajudar quem precisa." As lágrimas que corriam pelo rosto de Jorge mostravam um alívio profundo. Durante anos ele havia carregado a culpa de acreditar que sua filha o desprezaria se conhecesse a verdade. Descobrir que ela o compreendia e o aceitava foi como se uma ferida antiga finalmente pudesse cicatrizar. "E quanto ao que aconteceu comigo?" perguntou Isabela. "Você resolveu?" Jorge ficou sério. "Os homens que te atacaram não vão incomodar mais ninguém. Mas Isabela, isso não pode mais acontecer. Preciso tomar medidas para garantir sua segurança permanente." Foi quando ele se virou para mim. "Juliana, preciso conversar com você, sozinha." Saímos para o corredor do hospital e Jorge me levou até uma sala reservada onde poderíamos ter privacidade. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por ficar com ela, por cuidar dela quando eu não podia estar aqui, por ajudá-la a entender quem eu realmente sou sem me julgar." Havia algo diferente em sua voz, uma ternura que eu raramente havia ouvido antes. "Jorge, eu fiz o que qualquer pessoa faria." "Não."
Ele me interrompeu, se aproximando. Você fez o que alguém que se importa de verdade faria, e isso me fez perceber algo que venho tentando ignorar há meses. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? Ele segurou minhas mãos, olhando diretamente em meus olhos. Juliana, você mudou minha vida de uma forma que eu nem imaginava ser possível. Durante anos vivi apenas cumprindo obrigações, protegendo pessoas, tomando decisões difíceis. Mas você me lembrou do que é sentir esperança, do que é ter alguém que me vê como homem, não como um mito que construíram ao meu redor. As palavras dele me emocionaram profundamente. Jorge, eu sei que meu mundo é complicado, sei que estar comigo significa aceitar riscos, viver com incertezas, mas também sei que não quero mais viver sem você ao meu lado, não apenas como motorista, mas como companheira, como parceira de vida. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Durante todos esses meses, eu havia sentido essa conexão crescendo, mas nunca imaginei que ele sentia o mesmo. Você tem certeza do que está dizendo? Porque uma vez que eu disser sim, não haverá volta. Estarei completamente entregue a isso, a você, a essa vida. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu ele, secando minhas lágrimas com os polegares. Juliana, você quer construir uma vida comigo? Uma vida real, não apenas profissional? Sim, respondi sem hesitar. Quero. Ele me beijou então, um beijo que selou não apenas nosso amor, mas também minha entrada definitiva em seu mundo. Quando nos separamos, senti que tudo havia mudado irreversivelmente. Mas Jorge, disse eu, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Quero conhecer todos os aspectos da sua vida, quero poder ajudá-lo de verdade, não apenas dirigir o carro. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Você tem certeza? Porque isso significa aprender coisas que podem ser assustadoras. Eu não sou mais a Juliana desesperada que aceitou esse trabalho por dinheiro. Sou uma mulher que escolheu o homem que ama, sabendo exatamente quem ele é. Nos meses seguintes, minha vida mudou completamente. Jorge cumpriu sua promessa de me ensinar sobre todos os aspectos dos seus negócios. Descobri que ele controlava uma rede complexa de empresas legítimas e operações menos convencionais, mas sempre com um código moral rigoroso. Aprendi que ele realmente ajudava pessoas, famílias que haviam perdido tudo, empresários honestos sendo extorquidos, comunidades inteiras sendo exploradas. Sua forma de justiça era não convencional, mas era efetiva. Isabela se recuperou completamente, e para minha surpresa, ela aceitou nossa relação com entusiasmo. Nunca vi meu pai tão feliz, disse ela durante um jantar em família. Você trouxe de volta um lado dele que eu não via desde criança. Jorge implementou medidas de segurança para proteger tanto Isabela quanto a mim. Nos mudamos para um novo local, mais seguro, onde pudéssemos ter uma vida mais próxima do normal. Um ano depois, Jorge me pediu em casamento de uma forma que era completamente dele. Durante uma de nossas viagens de trabalho, ele parou o carro em um mirante, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Juliana, disse ele, desta altura, posso ver toda a cidade que protejo, todos os lugares onde tomei decisões difíceis, todos os cantos onde construí minha reputação. Mas quando eu olho para você, vejo o meu futuro. Vejo a possibilidade de uma vida que vale a pena ser vivida. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da estrada, e me ofereceu um anel que havia pertencido à sua mãe. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, minha parceira, minha cúmplice em tudo? Sim, respondi, rindo e chorando ao mesmo tempo. 1000 vezes sim. Nosso casamento foi pequeno, apenas família próxima e alguns amigos verdadeiros. Isabela foi minha madrinha de casamento, e durante o seu discurso, ela disse algo que me marcou profundamente. Juliana, obrigada por devolver meu pai para mim. Por anos ele foi apenas o provedor, o protetor, o homem que resolvia problemas, mas você trouxe de volta o homem que ri, que sonha, que permite ser vulnerável. Vocês dois merecem toda a felicidade do mundo.
Hoje, 3 anos depois, nossa vida encontrou um equilíbrio único. Jorge ainda cuida dos seus negócios, mas agora ele tem uma parceira de verdade. Participo das decisões importantes, ajudo a encontrar soluções para problemas complexos e, principalmente, ofereço a ele um porto seguro onde pode ser simplesmente humano. Isabela seguiu sua carreira como psicóloga e recentemente nos deu a notícia de que está esperando um bebê. Jorge vai ser avô, e ver a alegria em seus olhos quando ela contou foi um dos momentos mais bonitos que eu já presenciei. Às vezes pessoas me perguntam se eu não tenho medo, se não me arrependo de ter entrado nesse mundo tão complexo. A minha resposta é sempre a mesma. Todo amor verdadeiro envolve riscos. A diferença é que nossos riscos são mais visíveis que os da maioria das pessoas. Jorge não é um homem comum. Nossa vida não é convencional, mas nosso amor é real e profundo. Ele me ensinou que a vida não é sobre escolher entre o bem e o mal absolutos, mas sim sobre fazer o melhor que podemos com as circunstâncias que enfrentamos. E eu descobri que sou muito mais forte e corajosa do que eu imaginava. A mulher desesperada que aceitou ser motorista particular por dinheiro se transformou em uma mulher que escolheu conscientemente uma vida extraordinária ao lado do homem que ama. Todas as manhãs, quando acordo ao lado de Jorge, sou grata por aquele anúncio no jornal que mudou minha vida. Sou grata pela coragem que tive de ficar quando tudo parecia perigoso, pela escolha de ver o homem por trás da reputação, pelo amor que cresceu nos lugares mais inesperados. Esta é a nossa história. Uma história sobre como o amor pode florescer mesmo nos contextos mais improváveis. Sobre como duas pessoas podem encontrar uma na outra exatamente isso que não sabiam que estavam procurando. E enquanto eu escrevo essas últimas palavras, ouço Jorge chegando em casa, chamando meu nome com aquela voz que ainda faz meu coração acelerar. Alguns contos de fadas acontecem em castelos encantados. O nosso aconteceu no banco de trás de um carro, entre segredos e revelações, entre medo e coragem, entre duas pessoas que escolheram construir algo belo em meio ao caos.